Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Dando continuidade às nossas aulas, agora a gente vai tratar de um tema bastante interessante, que são os espanhóis e os ingleses na América, né? Um período de dominação e resistência aí. Para os nossos alunos regulares, está aí as redes sociais na tela, para quem queira nos acompanhar, né? Para aquele pessoalzinho que é nosso aluno de sala, os e-mails e os acessos ao Classroom para fazer as atividades e enviar as respostas também. Bom, vamos começar, né? Lá em 1492, a conquista da América Espanhola tem início a partir desse ano, tá? E desde então, os europeus não pararam mais de chegar no tal novo mundo e cada vez em maior número. A conquista da América e a sua posterior colonização foi um empreendimento gigantesco, como nós já vimos lá no contexto das grandes navegações. E, sem sombra de dúvida, né, mudou os rumos da civilização ocidental. A principal marca desse período está diretamente relacionada com a expansão marítima, né, e comercial, que foi levada a cabo inicialmente pelos países ibéricos, Portugal e Espanha, no final do século XV e início do século XVI. Mas também se realiza com a perda de milhões de vidas e o extermínio completo de civilizações indígenas inteiras, né? Desencadeou-se um processo rápido de ocupação, de fato, das terras americanas. Né? Inicialmente foram conquistadas as ilhas do chamado Caribe, né, na América Central, e logo depois as terras firmes do continente, com as expedições do Cortés junto ao território azteca e do Pizarro junto ao Império Inca. Mais ou menos na mesma época, lá em 1500, 1504, 1509, os portugueses se estabeleciam aqui no Brasil. Logo após a conquista do território, segue-se, pela lógica, a colonização. Um fato que mudou radicalmente, tá, a história dos povos que viviam dos dois lados do Atlântico. Não é só do nosso lado, aqui do lado americano, né? Também na Europa. Para os europeus, o principal efeito que a gente percebe é a acumulação de riqueza, que mais tarde vai servir para impulsionar a industrialização da Europa como um todo, tá? E o desenvolvimento do que nós chamamos de capitalismo moderno. Para os povos ameríndios, a colonização significou o extermínio de povos inteiros, a exploração de mão de obra nativa, a destruição de grande parte da sua cultura. Para os africanos, então, nem se fala. Foi um horror, foi a escravidão em larga escala para atender a necessidade de mão de obra dos colonizadores. Se a gente parar e pensar naquilo que nós já falamos, né? Então, a gente olha esse cantinho aqui, que são as ilhas do Caribe, né? E aqui toda a porção continental da América, iniciando aqui pela América Central. Se a gente parar e imaginar como esses povos foram dizimados, massacrados, como eles tiveram a sua cultura subjugada, desqualificada, né? Como nós já vimos lá no tema Nós e os Outros, a gente começa a entender o alinhavo que está sendo feito, né? Desde o momento em que a gente fala da expansão marítima, dos povos mesoamericanos e pré-colombianos, ou seja, aqueles povos que já existiam no Brasil antes da chegada dos portugueses, os povos que já existiam na América antes da chegada dos espanhóis, os povos que já existiam na América do Norte antes da chegada dos franceses e dos ingleses, né? E como eles reagem, qual foi a reação desses povos diante da chegada desses estrangeiros, né? Pensando aí na questão da América espanhola, na porção espanhola do domínio da América, né? Nós podemos dizer que foi um continente subjugado. O primeiro a chegar, como nós já dissemos, foi Cristóvão Colombo, né? Que, apesar de ser genovês, estava navegando a serviço da Espanha. E ele aportou numa das ilhas do Caribe, uma dessas pequenininhas aqui, né, que ele chamou de São Salvador, em 12 de outubro de 1492. Depois ele explora as outras ilhas, né,
acaba batizando uma delas de Ilha Hispaniola, hoje ali Haiti e República Dominicana, né? E ali ele funda uma fortaleza. É nesse momento que começa a conquista de fato da América pelos europeus. Já em 1509, o governo de Madrid cria o Conselho das Índias, né? Com que objetivo? Destinado a administrar essas colônias, né, nesse novo continente. Depois da viagem inaugural do Colombo, outros navegadores começam a chegar por aqui. Vicente Pinzón, Vasco Nunes Balboa, João Dias de Solis, Fernão de Magalhães, Sebastião de Elcano, são só alguns dos que vieram logo depois do próprio Colombo, né? No primeiro século de colonização, a riqueza do continente ia atrair N outros colonizadores, que passariam a disputar essas terras, né? Não só os portugueses, os franceses, os holandeses e até mesmo os ingleses, ok? Vamos dar prosseguimento. Né? A gente está passando alguns slides um pouquinho mais rápido. Nessa aula a gente vai priorizar um pouco mais a nossa fala, ok? Colombo falece em 1506, né? Depois de mais de 3 viagens entre a Espanha e a América. E até o último dia de sua vida, ele tinha certeza de que tinha chegado nas Índias, né? Esse erro acaba sendo corrigido por Américo Vespúcio, não é à toa que o nosso continente tem esse nome. Mas por muito, muito, muito tempo, a América continua sendo chamada pelos europeus de Índias Ocidentais, né? Aí a gente tem uma imagem do monumento erguido em homenagem a Cristóvão Colombo. E esses povos que estavam por aqui? Vamos começar falando dos astecas, né? Durante os primeiros anos de ocupação europeia no continente americano, se restringiu, como nós já falamos, às ilhas do Caribe. Nessa região, os espanhóis exploraram o ouro de superfície, né? Aquele que não precisava de grandes empreendimentos. E se valia muito do trabalho forçado dos próprios nativos, né? Com o tempo, houve o esgotamento do metal. E aí você que está desse lado, né, que é um aluno e está de repente um pouco mais distraído, nesse momento dá um pulo do sofá e fala assim: professora, tá doida? Desde quando o metal fica esgotado, fica estressado? Não é nesse sentido, gente. Quando a gente fala esgotamento do metal, é porque se esgotaram os veios, né? Acabou a capacidade produtiva de extração do minério, tudo bem? E é nesse momento que o interesse dos espanhóis se volta para o continente, porque enquanto ele está conseguindo tirar ouro das ilhas, ele não vai se preocupar em entrar no continente, tudo bem? A primeira base em terra firme, fora do perímetro das ilhas, estabelecida foi em 1509, na região de hoje é o Panamá, né? Desse local saem expedições para o norte, até a região atual da Nicarágua, e para o sul em direção ao Império Inca, né? Um dos homens de confiança da coroa espanhola era Hernán Torres, que havia chegado à América em 1504, então já tinha aí 5 anos que ele estava por aqui, né? Só que em menos de 2 décadas, entre 1504 e 1520, ele se transforma num dos conquistadores mais ricos e poderosos do continente, né? Em novembro de 1519, ele entra em Tenochtitlan, né, uma cidade do Império Azteca, e é recebido amistosamente pelo nosso amigo Montezuma, que está aqui representado nessa figurinha, tá? Montezuma acreditava em previsões religiosas, segundo a sua crença, que haviam interpretado a chegada do conquistador como a chegada de um deus azteca. Na verdade, assim, o paramento, né, as roupas militares eram feitas em metal, principalmente o elmo, né, o capacete deles. E isso reluzia na luz do sol. E então eles viam no Cortés uma divindade, né? Coitadinhos, eram bastante ingênuos. Cortés e os seus homens ficaram vários meses
na cidade de Tenochtitlan, né? Quando ele precisa se ausentar para atender interesses da coroa espanhola, ele deixa um substituto, um homem cujo nome foi riscado aí dos livros de história, praticamente. Por quê? Porque esse substituto do Cortés, ele deflagrou um conflito de consequências horrorosas, né? Ele ordenou um massacre de mais de 6.000 nativos no interior de um templo. Quando Cortés retornou, ele já não conseguia mais acalmar esses ânimos. Em junho de 1520, os astecas revidaram de forma pesada, tá, contra os espanhóis. E aí Cortés não teve outra saída. Ele buscou reforços, sitiou a cidade e deixou completamente esgotada. Aqui a gente tem uma representação, né? As batalhas, e a cidade ela era realmente cercada por muros e não havia muitos acessos, né? Se por um lado tinha uma segurança relativa, porque você tinha um corredor estreito para passar, por outro lado, uma vez fechado esse corredor, você também ficava ilhado, né? Até que em 13 de agosto de 1521, o último imperador asteca, Cuauhtémoc, ele teve que se render. O Império Azteca foi destruído, passou para o domínio da coroa espanhola, sendo governado pelo Hernán Cortés, tá? E recebendo aí o nome, então, de Nova Espanha. Bom, aqui a gente traz uma representação da exploração dos nativos americanos, tá? Vocês percebam aí que os europeus ficam sentados só observando o trabalho dos nativos, né? E o Império Inca? Em 1532, em abril de 1532, saindo da América Central, uma expedição chefiada por Francisco Pizarro, um militar espanhol, vai em direção ao sul com o objetivo de conquistar o Império Inca. Ele saiu com essa premissa, com esse objetivo. Ele levava 180 soldados e 37 cavalos. E com esse contingente, esse conquistador militar espanhol, ele tinha a expectativa de enfrentar o exército inca, que na época, estima-se, era composto de 100.000 guerreiros. Exato, 100.000 guerreiros, né? Só que Pizarro e a sua tropa teve um favorecimento, quis o destino, né, que o império estivesse dividido numa disputa travada por dois irmãos que eram então pretendentes ao governo. De um lado, Atahualpa, e do outro, seu irmão, Huáscar. Quando os espanhóis chegam no centro do império, embora o conflito não tivesse terminado, já havia praticamente sido decidido a favor de Atahualpa. Peço desculpas. O Pizarro, então, percebeu que aquele momento de fragilidade era um momento muito propício para que ele pudesse aplicar um golpe e derrubar qualquer governo, né? Ele convida o Atahualpa para uma reunião, o Atahualpa aceita e se dirige ao local do encontro. Quando ele chegou lá, era uma praça central e ele e os seus soldados foram cercados, né? Os seus guerreiros foram cercados por intensos disparos de artilharia do próprio Pizarro, né? Numa outra cidade do Império Inca chamada Cusco, uma cidade bastante importante para o Império Inca, né? Lembrando lá das nossas aulas dos povos mesoamericanos, né? Foi escolhido pelos membros da elite local um novo líder e seguiram-se anos de lutas contra os espanhóis, até 1570, quando surge então Tupac Amaru. Foi o último governante inca, tá? Ele foi decapitado pelos espanhóis em praça pública em 1572. A morte de Tupac Amaru, ela marca o fim do Império Inca e a consolidação da América Espanhola, né? Eu trouxe essa imagem da representação que durante muito tempo foi atribuída como sendo o funeral de Atahualpa, porque assim, ele era um líder, ele foi morto pelos espanhóis,
Mas percebam que toda a representação que está sendo feita, ela é uma representação europeizada, ela é uma representação dentro daquilo que os europeus consideravam como sendo um funeral. Vejam que não há um indígena, não há um rito indígena, né? Não existe nenhum tipo de referência aos povos indígenas. Por quê? Porque existe aquele estranhamento. O costume do outro, a religião do outro, a crença do outro, a cultura do outro não tem valor para mim. Né? Não existe a empatia, não existe o respeito à alteridade, né? A visão de que o outro só é diferente de você. Ele, na verdade, não é melhor ou pior do que você, né? E durante muito tempo, essa representação ela foi colocada como sendo a do funeral de Atahualpa. E quanto à colonização inglesa, né? Alguma pessoa pode virar e falar assim, professora, mas a senhora no título tá lá, né? Espanhóis e ingleses na América. Muito bem. A colonização inglesa ela acontece de uma forma um pouquinho diferente. Primeiro porque a rainha Elizabeth I, ela inicialmente não tinha interesse em explorar, mas sim em conquistar. Então, o que ela faz? Ela contrata corsários, que nada mais são do que piratas a serviço da rainha, né? Para quê? Exatamente para atacar o Haiti, a Jamaica, o próprio Brasil, né? Na região norte ali, toda a porção da América Central e um pedaço da América do Norte, né? Claro, foram rechaçados várias vezes, foram expulsos várias vezes, mas quem subsidiou a invasão de piratas no nosso continente foi a Inglaterra e também a França, né? Depois, vendo que não dava muito certo, ela então faz um ato oficial da ocupação da América, né, do que nós chamamos hoje de América do Norte, começando ali pelo estado de Virgínia. E aí, assim, vocês devem ver em alguns filmes, principalmente aqueles filmes que falam da Marinha, né, o Porto de Norfolk, na Virgínia, é esse mesmo que a gente está falando, né? Inicialmente formam-se ali as colônias. Em 1620, vejam, 120 anos, 128 anos, para ser bem exata, depois da chegada do Colombo, vem o Mayflower, o primeiro navio de colonização inglesa, trazendo o quê? Trazendo imigrantes calvinistas perseguidos, né? Era aquele pessoal que estava sem terra, que era pobre, que estava numa condição de mendicância e que estava representando um custo muito grande para o governo inglês. Então, embora eles estivessem dentro da religião oficial, eles, que era o calvinismo ou o anglicanismo, eles representavam um incômodo para sua majestade. Eles eram os desterrados, né, as pessoas que haviam perdido as suas terras. Então, quando eles vêm para cá, eles vêm sem opção, eles não têm para onde voltar. Né? Quando eles chegam na América, inclusive em alguns livros de história, tem a narrativa aí de que alguns navios teriam sido queimados para que eles realmente não tivessem a opção de retorno. Num primeiro momento, eles tiveram contatos amistosos com os nativos, um pouco diferente do Cortés, do Pizarro, e em função desse contato inicialmente amistoso, que depois acaba também se degradando, é criado aí o Dia de Ação de Graças, não só por causa disso, mas também em função aí de uma grande fome que se abateu, né, num certo período. As colônias de Massachusetts, né, das 13 colônias, as colônias de Massachusetts eram colônias de povoamento, não eram colônias de exploração. Talvez essa seja a principal diferença que a gente percebe no modelo de colonização inglesa para o modelo de colonização espanhol. Né? Qual é o modelo de colonização? A colônia de exploração, que é o modelo espanhol, que é o modelo português, tem um pacto colonial rígido, que é aquilo que a gente já falou. Né? A colônia não produz nada, a colônia compra da metrópole no preço que a metrópole queira cobrar. E só pode vender para a metrópole no preço que a metrópole queira pagar.
tá? A colônia de exploração, ela dá ênfase ao trabalho escravo, né? Não deu certo escravizar o índio, vamos trazer o africano como mercadoria, vamos transformar a gente em coisa, né? A produção, quando existe, ela é voltada para o mercado externo. E a produção agrícola, ela é uma produção agrícola de grandes propriedades, né? O tal do plantation. Esse é o modelo espanhol, é o modelo português. Já o modelo inglês é o modelo de colônia de povoamento. Então, os laços coloniais, os laços entre a metrópole e a colônia, eles são laços mais brandos. Olha, você não pode ter autonomia, mas você pode ter lá a sua pequena gráfica, você pode ter a sua pequena indústria de vidro, você pode ter a sua pequena serralheria, a sua pequena marcenaria, tá? Você pode ter isso, né? Você não precisa necessariamente comprar tudo de mim que sou metrópole, ok? A produção agrícola, ela é voltada para o mercado interno, assim como a produção manufatureira. Então, faz-se ferramenta, faz-se ferradura de cavalo, faz-se talheres, faz-se vidro para colocar nas casas, e isso é voltado para quê? Para exportação? Não, é para atender o mercado interno, porque o custo do produto externo era absurdamente alto, né? E a produção agrícola, ela não é da grande fazenda, né? Do plantation. Ela é do pequeno produtor rural, né? Daquele cara que veio para ter o seu pedaço de terra, para fugir de uma condição de miséria, para plantar para sua própria família, para poder colher, né? E, se possível, ter algum lucro, mas principalmente para garantir a sua própria sobrevivência. Esses são os dois modelos de povoamento, né? Aliás, dois modelos coloniais: colônia de povoamento, que é o modelo inglês, e a colônia de exploração, que é o modelo espanhol e português. Aí a gente começa a ver algumas diferenças. Eu não vou me aprofundar muito neste capítulo na questão da formação das 13 colônias, porque isso é um capítulo inteiro, né, para que a gente possa aí começar a fazer alguns paralelos. Primeiro, segundo, porque como vocês viram, né, o Mayflower, ele chega em 1620, então eu tenho aí 120 anos para trabalhar com vocês, inclusive a chegada dos portugueses no Brasil, todo o nosso processo de colonização inicial, a chegada da família real, né, enfim, tem muita coisa acontecendo aí antes da gente poder trabalhar as 13 colônias americanas. Fundamentalmente, o que eu posso dizer para vocês é que a colonização da América, ela foi escrita com sangue, né? Vocês viram, foram 6.000 abatidos num único evento, depois foram milhares, depois foram mais outros tantos. No Brasil foram centenas de milhares. A incapacidade das pessoas de lidar com o diferente, de lidar com os nativos, de entender que aquelas pessoas que aqui estavam, elas não eram produtos ou mercadorias, mas sim seres humanos, fazem da nossa história. E quando eu falo da nossa, eu não estou falando só da história do Brasil, tá, gente? Eu estou falando da história dos países que foram colonizados de uma forma geral, uma história realmente escrita não com tinta, mas com sangue, porque a maioria desses povos, os que remanesceram, eles ainda têm que lutar, e lutar quase que diariamente em ações afirmativas. Eles foram desqualificados de todas as formas e muitos ainda são, até os dias de hoje. Que é uma coisa que acontece lá em 1500, 1509, 1520, e até hoje, né, a gente tem aí algumas questões sociais que precisam ser melhor trabalhadas e melhor estudadas. Isso era o que eu tinha para falar para vocês nesse momento sobre a presença de espanhóis e ingleses na América, né? Então, voltando, vamos recapitular. Nós já falamos sobre os povos que existiam na América antes da chegada do Colombo, né? Que são os povos mesoamericanos pré-colombianos, os incas, os maias, os astecas,
os ameríndios e as suas diversas formas de resistência. Nós já trabalhamos o contexto das grandes navegações, né? Nós já trabalhamos agora a ideia da conquista do continente americano pelos espanhóis e um pouquinho, uma pincelada de leve, pelos ingleses. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar a visão portuguesa frente ao Brasil, né, como isso repercute. Eu vou pedir para vocês que me acompanham nesse canal, mas que são meus alunos regulares, que caso tenham dificuldade para resolver as atividades, que por favor vocês deem uma olhada nos textos anteriores, tá? A gente vai estar disponível, claro, mas lembrando, a leitura é o estudo ativo, né? Assistir a videoaula é o estudo passivo, tudo bem? Eu preciso que vocês tenham o estudo ativo até para poder fazer de uma forma competente, de uma forma com propriedade, com assertividade aí, as atividades que vocês têm como suas responsabilidades. A todos eu desejo meu muito obrigada, fiquem bem e até a próxima aula.